Para quem nos ouve e já sentiu aquele frio na barriga absoluto ao perceber um erro colossal num projeto no ambiente de trabalho. Nossa, é desesperador. Aquele momento exato em que as mãos suam, o coração acelera e a mente começa a correr por todos os piores cenários possíveis, né? Aquela visão clara da demissão chegando. Exatamente. Este nosso mergulho profundo de hoje vai ressoar de uma maneira muito especial com quem já passou por isso. É uma sensação universal, um erro gigantesco acontece, o pânico se instala e, a primeira reação instintiva, na maioria das empresas, costuma ser uma busca frenética por culpados. A famosa caça às bruxas. Isso. Quem apertou o botão errado? Quem assinou aquele documento? Mas a questão é, e se houvesse uma forma completamente diferente e muito mais inteligente de lidar com esse caos? E existe. Hoje, a nossa missão é mergulhar numa série de notas e pesquisas fascinantes de um curso avançado de persuasão e presença. Um material estruturado especificamente para quem gerencia projetos e programas complexos. E o foco central de toda essa análise é um conceito que virou meio que a palavra da moda no mundo corporativo hoje em dia. Segurança psicológica. Exato. Todo mundo fala sobre, mas na prática, quase ninguém sabe aplicar de verdade quando as coisas dão errado. Verdade. E para não ficarmos só na teoria abstrata aqui, temos um estudo de caso muito específico nas nossas fontes. Ele vai servir como a nossa âncora para a discussão. Um cenário perfeito. O cenário é o seguinte, e eu aposto que muita gente que está ouvindo vai se identificar. A assistência de um projeto crítico fez uma grande suposição sobre o plano que estava sendo executado. Uma suposição monumentalmente errada, diga-se de passagem. Monumental. O resultado dessa decisão unilateral foi que vários testes fundamentais de qualidade do projeto foram simplesmente deixados de lado. Ignorados completamente. Sim. E o efeito dominó disso foi uma loucura. O projeto terminou 2 semanas mais cedo do que deveria. O que, num primeiro momento, terminar cedo pode até parecer o sonho de qualquer gerente. Parece, né? Mas definitivamente não quando faltam testes críticos de integração. Essa omissão, ela afetou drasticamente o cronograma de 3 recursos vitais para a organização. Causou um gargalo enorme em outros departamentos. Exatamente aquele tipo de situação explosiva que pode facilmente gerar demissões sumárias ou, no mínimo, instaurar um ambiente de trabalho tóxico pelos próximos anos. Exatamente. É uma tempestade perfeita. E é justamente nesse ponto de crise aguda, sabe? Quando os ânimos estão exaltados e o prejuízo está ali na mesa, que a verdadeira natureza da segurança psicológica de uma equipe é testada de fato. É a hora da verdade. Sim. O que fica muito evidente nas anotações desse curso é que a segurança psicológica não é um interruptor que a liderança simplesmente liga quando convém. Não é mágica. Não é um cartaz motivacional com a foto de uma montanha colada na parede do refeitório ou um workshop de sexta-feira à tarde. É uma musculatura. Exige treino. Exige atenção constante e prática diária de quem gerencia o programa. Tudo isso para manter a equipe não apenas motivada, mas funcional. Quando um desastre das proporções desse nosso cenário acontece, a liderança é forçada a parar e encarar algumas perguntas muito duras. Como, por exemplo, determinar se foi um erro honesto. Isso. Como a gerência consegue determinar, no meio de todo aquele caos, se isso foi um erro honesto ou negligência pura? E mais importante, muito mais difícil de fazer. Como transformar a cultura punitiva. Exato. Como é possível transformar uma cultura corporativa que tradicionalmente pune o erro em uma cultura onde as pessoas são encorajadas a assumir riscos calculados e a aprender com falhas catastróficas sem aquele medo paralisante de retaliação? É um desafio gigante. O grande desafio delineado aqui nas notas é como fazer essa transição. Sair de uma reação puramente punitiva para uma reação investigativa e orientada ao aprendizado sistêmico. Certo. Vamos desvendar isso. Porque, na teoria, falar sobre não punir e focar no aprendizado, soa como um belo discurso de liderança moderna. Soa lindo no papel. Mas sendo bem realista e fazendo o papel de advogado do diabo aqui, na prática, quando o cronograma daqueles 3 recursos vitais vai para o espaço,
O cliente está furioso no telefone e a diretoria está exigindo cabeças numa bandeja. A emoção toma conta. Totalmente. A vontade de apontar o dedo para a assistência de projeto e gritar que a culpa foi daquela suposição absurda é quase incontrolável. A gente precisa de ferramentas práticas, processos de verdade, para evitar que julgamentos puramente emocionais destruam a equipe na hora do caos. E as notas trazem uma abordagem bem interessante para isso. Elas pegam emprestada uma ferramenta super tradicional do gerenciamento de qualidade para lidar com o comportamento humano de forma bem estruturada. O famoso PDCA. Sim, a grande sacada dessas notas é pegar o velho e conhecido ciclo PDCA, que a maioria dos profissionais de gestão já conhece de cor. Planejar, fazer, checar e agir. Só que aplicado de um jeito diferente. Exato. Aplicar não para analisar uma falha numa linha de montagem de fábrica ou um bug de software, mas para dissecar o comportamento humano e a falha de comunicação. Uma lente comportamental. A ideia é tirar o holofote ofuscante da culpa do indivíduo e colocar a lupa cirúrgica no processo e na ação. Se aplicarmos isso ao nosso cenário da assistência de projeto, a dinâmica muda completamente. Como ficaria o primeiro passo, então? O planejar. O planejar não é sobre gritar e exigir que a pessoa se defenda. É a liderança sentar e examinar o planejamento mental e documentado que a assistência fez. O que exatamente estava claro para essa pessoa antes da execução? Havia ambiguidades no escopo que permitiram essa suposição? Entendi. E aí entra o segundo passo, o fazer. Sim, o fazer entra na investigação das ações reais tomadas. É observar o desvio entre o que estava no papel e o que foi feito na prática. E aí é que entra o terceiro passo, o checar. Que me parece, honestamente, o momento de maior vulnerabilidade para a equipe. Porque depois de entender o plano e a ação, é hora inescapável de olhar para os destroços. É o momento de encarar o problema de frente. No nosso caso, o resultado foi um projeto supostamente entregue 2 semanas antes, mas sem os testes críticos, o que bagunçou toda a alocação de recursos da empresa. Mas a virada de chave no checar, segundo essa abordagem, não é esfregar o desastre na cara da equipe, certo? De jeito nenhum. É perguntar genuinamente que dados novos nós temos agora sobre os nossos próprios processos internos. Fantástico. E finalmente temos o quarto passo, o agir. Que também muda de figura. Muda muito. Em vez de ação ser redigir uma advertência formal para o RH, o foco é inteiramente voltado para o futuro. O que o sistema, a liderança e assistência de projeto podem fazer de diferente na próxima iteração para garantir que os testes vitais sejam blindados contra suposições individuais. É uma reestruturação mental gigantesca. Sai de cena a pergunta acusatória, como você pode ser tão irresponsável, e entra a pergunta sistêmica. Como o nosso processo de validação falhou a ponto de permitir que uma única suposição contornasse etapas críticas? Essa mudança de perspectiva é poderosa. O que é fascinante aqui é como essa aplicação comportamental do PDCA oferece uma perspectiva objetiva, fria e incrivelmente sistemática para analisar ações que normalmente gerariam muita defesa pessoal. A pessoa não se sente atacada. Exato. Quando a avaliação pós-crise é conduzida dessa maneira, tira-se todo o peso emocional e a vergonha da falha. A ferramenta por si só já comunica à equipe, sem precisar de grandes discursos, que o erro está sendo tratado como um defeito no sistema que precisa de um remendo. E não como uma falha de caráter irreparável do funcionário. Isso permite que o profissional que cometeu o deslize consiga olhar para a própria ação de forma analítica e desapaixonada, contribuindo para a solução em vez de gastar energia tentando se proteger. É assim, na trincheira do problema, que se mantém a segurança psicológica intacta. E o mais importante, isso não significa passar mão na cabeça ou ser complacente com a mediocridade. Pelo contrário, Reforça a responsabilidade máxima de consertar a raiz do problema para nunca mais repeti-lo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa análise toda não se contenta em ficar apenas nas ferramentas clássicas de qualidade. tem uma transição natural aí. Há uma transição excelente nas anotações para o universo do gerenciamento de projetos ágeis. E no mundo ágil, como a gente bem sabe, o aprendizado contínuo não é um bônus, é um motor principal.
alimentado por práticas como revisões e retrospectivas constantes. O ágil respira isso. Mas o que realmente chamou a atenção no meio de todo esse material de liderança foi uma citação direta que eles usam como pedra angular. É uma espécie de mantra absoluto do mundo ágil que serve como pré-requisito para que qualquer investigação de erro funcione. Com certeza. O material dá um destaque enorme para o que chamamos de diretriz principal ágil. É um conceito que, à primeira vista, pode soar até um pouco utópico, mas que carrega uma base profundamente humanista e pragmática. Como é a citação exata que o texto traz? O texto cita literalmente o seguinte princípio: independentemente do que descobrirmos, entendemos e acreditamos genuinamente que todos fizeram o melhor trabalho que podiam, dado o que sabiam na época, suas habilidades e capacidades e os recursos disponíveis na situação em questão. Uau, o peso dessa afirmação é revolucionário. Ela exige de forma não negociável que a liderança entre em qualquer reunião de retrospectiva com a crença inabalável de que não houve sabotagem, preguiça ou má-fé por parte da equipe. Exige que o gerente aceite a dura realidade de que as pessoas operam e tomam decisões com base no fragmento de informações e nas ferramentas imperfeitas que possuem naquele exato milissegundo. Elas não têm o benefício da visão privilegiada e retrospectiva que a gerência tem só depois que o erro já explodiu. Mas vamos lá, criando um pouco de atrito aqui. Aplicar a diretriz principal ágil num dia calmo é fácil, mas e no meio daquele incêndio dos 3 recursos vitais atrasados? É aí que aperta. Assumir que a pessoa fez o melhor que podia não corre o risco de soar como uma positividade tóxica ou uma desculpa esfarrapada para incompetência? É o tipo de coisa que pode deixar um diretor de operações maluco de raiva. Essa é a armadilha clássica, e é um excelente ponto. Parece uma carta de saída livre da prisão num jogo de tabuleiro, mas não é. Então, como funciona? A diretriz principal não é sobre absolvição, é sobre estabelecer uma linha de base neutra para a investigação. Se a liderança entra na sala assumindo incompetência, a equipe inteira se fecha em conchas de proteção. Ninguém conta a verdade sobre os processos falhos porque o medo de ser demitido é maior. Exatamente. Ao assumir que a pessoa fez o melhor com o que tinha, a liderança obriga a si mesma a procurar onde estavam as falhas de informação. E isso nos leva diretamente ao conceito maravilhoso que as notas exploram em seguida. O pensamento de caixa preta. O black box thinking. E eu adoro essa parte porque não é apenas uma metáfora do mundo corporativo. Isso vem direto da aviação. Para quem não está familiarizado com a origem profunda do termo, quando um avião sofre um acidente, a primeira coisa que os investigadores procuram é a caixa preta. Para entender o que aconteceu de fato. E por que a aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo? Porque a caixa preta não tem sentimentos. Ela não julga o piloto. Ela não diz, o piloto foi negligente. Ela apenas grava dados imparciais. Qual era a altitude, qual era a velocidade do vento, quais alavancas foram puxadas, como estava a pressão na cabine. A proposta do material é que a liderança corporativa adote exatamente essa postura. Mudar o foco da culpa para o contexto. Em vez de apontar o dedo e culpar a assistência de projeto pelas tarefas omitidas, o papel da gerência é abrir a caixa preta corporativa do exato momento da decisão. Quais eram os ventos e as pressões invisíveis naquele instante. Que conhecimento específico e limitado essa pessoa tinha no momento exato em que fez aquela suposição desastrosa de pular os testes? É uma analogia brilhante e incrivelmente apropriada. Faz todo o sentido no gerenciamento de crises. O pensamento de caixa preta ensina que a falha monumental raramente é fruto de uma única decisão estúpida. Ela é o cume de uma montanha de pequenas decisões, suposições e falhas de sistema que se acumularam. Abrindo a caixa preta daquele assistente de projeto, a gente poderia descobrir coisas surpreendentes. Exato. A liderança pode descobrir, por exemplo, que a documentação sobre a criticidade dos testes estava enterrada na página 40 de um PDF que ninguém lê. Ou uma pressão silenciosa,
Uma pressão não documentada da diretoria por velocidade a qualquer custo, que fez o assistente acreditar que terminar 2 semanas mais cedo seria recompensado mesmo cortando caminhos. Se a gerência entra na sala e apenas pune o indivíduo, essa informação riquíssima sobre o sistema, o ambiente de trabalho e as pressões ocultas se perde para todo sempre. O aprendizado organizacional morre instantaneamente no momento em que a culpa individual é estabelecida. E o pior, o sistema continua quebrado apenas esperando a próxima vítima cometer o mesmo erro. Isso nos obriga a mudar de marcha e entrar na próxima grande etapa das nossas fontes. Saímos um pouco dessa análise estrutural e das ferramentas de processos e mergulhamos de cabeça no aspecto comportamental e interpessoal profundo. Porque tudo isso que falamos soa muito bem no papel. Mas como essas ideias sobrevivem no atrito do dia a dia no escritório? O que fica claro é que todo esse arcabouço de segurança psicológica desmorona se não houver um alicerce brutalmente forte de comunicação construtiva. Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que o verdadeiro coração de toda essa teoria, o motor invisível que faz o PDCA, as retrospectivas ágeis e o pensamento de caixa preta funcionarem, é o que a pesquisa define como entendimento compartilhado, ou shared understanding. O modelo emergente de comunicação. Apresentam esse modelo. A premissa central é simples de falar, mas diabolicamente complexa de executar. A equipe precisa entender a gerência de forma clara, a gerência precisa entender a equipe de forma empática e profunda. E, crucialmente, os membros da equipe precisam se entender entre si. Sem essa rede viva e de múltiplas vias de compreensão contínua, qualquer ferramenta de gestão vira apenas burocracia inútil. O objetivo da comunicação deixa de ser a mera transmissão de dados de um cérebro para outro e passa a ser a criação de significado conjunto. E para ajudar a materializar essa criação de significado conjunto, as notas trazem um modelo que eu achei sensacional chamado Tríade da Compreensão. É uma forma excelente de mapear onde as falhas de comunicação acontecem. Ela divide o conhecimento em 3 partes. Os 3 pilares fundamentais: o saber o quê, o saber como e o saber por quê. Vamos trazer isso de volta para o nosso pobre assistente de projeto do estudo de caso. Vamos lá. O saber o quê seria ele entender de forma listada quais são os testes críticos que precisam ser feitos. O saber como seria ele dominar o software e os processos logísticos para executar e agendar esses testes sem conflitar com outros departamentos. Mas o abismo real está na 3ª parte. Exato. O verdadeiro abismo, o lugar onde 90% dos erros críticos nascem, é o saber por quê. Por que esses testes são absolutamente inegociáveis? Imagine só se a liderança tivesse garantido que esse assistente entendesse o impacto do porquê. Que pular esses testes causaria um efeito cascata, destruindo o cronograma de 3 outros recursos vitais. É o escudo contra as más suposições. Essa análise ilustra perfeitamente a raiz sistêmica do problema. E o que torna este curso de liderança realmente diferenciado é como ele eleva essa discussão da tríade da compreensão a um nível retórico profundo, conectando-a diretamente com a clássica tríade de Aristóteles. A filosofia antiga aplicada à gestão moderna de projetos. É fascinante ver isso. Para construir aquele entendimento compartilhado inabalável, não basta apenas passar instruções claras. A liderança precisa dominar o ethos, o pathos e o logos em sua comunicação diária. O ethos representa a credibilidade, a ética e a autoridade moral do gerente, certo? Sim, a equipe precisa confiar no caráter do líder. Precisa saber que se cometer um erro honesto, não será jogada aos leões. Sem o ethos, a segurança psicológica nem sequer nasce. E o logos? O logos é a lógica pura, a razão, os dados frios. É o cronograma, a planilha, o saber o quê e o saber como. E, por fim, o pathos, que muitas vezes é negligenciado nas corporações, é a conexão emocional e a empatia. E vamos ser claros aqui para não parecer que o ambiente de trabalho virou um grupo de terapia. Aplicar o pathos no gerenciamento de projetos não significa que todo mundo vai sentar em roda e chorar durante a reunião de status. Definitivamente não. Mas pedindo um exemplo bem concreto, como o pathos se manifesta na prática quando um projeto está pegando fogo? Excelente provocação. O pathos prático no gerenciamento de projetos é, por exemplo, a capacidade do líder de ler a sala.
É perceber que a equipe técnica está trabalhando há 12 horas seguidas, com os olhos vermelhos na frente da tela. Em vez de cobrar o próximo entregável com agressividade, o líder reconhece publicamente a exaustão. Validar o esforço antes de exigir o resultado. Exato. O pathos é entender as motivações invisíveis, os medos de retaliação e as inseguranças que rondam os corredores. Quando um gerente consegue combinar com maestria o saber o que, como e por quê, junto com credibilidade ética, o ethos, empatia tática, o pathos, e estruturação lógica, o logos, ele não está apenas gerenciando tarefas. Ele está construindo um mundo. Ele está criando o que o texto chama de um mundo compartilhado. Um ecossistema de propósito comum, onde a equipe não obedece cegamente, mas colabora ativamente. E isso é fantástico, porque as notas não deixam isso apenas no plano filosófico. Elas descem para o nível tático, para o chão de fábrica das reuniões do dia a dia. Práticas reais que você pode aplicar amanhã. E uma das ferramentas táticas que mais me chamou a atenção foi a prática da escuta ostensiva. Eu achei esse termo genial. A escuta ostensiva não é apenas ter o seu aparelho auditivo captando o som enquanto o outro fala. É ouvir de uma forma deliberada. Tão focada e física que se torna impossível para outra pessoa não perceber que está sendo o centro do universo naquele momento. Significa que, no meio de uma crise, quando o assistente de projeto está gaguejando para explicar a suposição que fez, o líder não está balançando a cabeça passivamente enquanto digita um e-mail urgente no celular por baixo da mesa. É contato visual. É postura corporal voltada para o interlocutor. É fazer perguntas de clarificação que provam que a mensagem foi absorvida. E colado nisso, vem o conceito de alternância de turnos na conversa, o conversational turn-taking. Parece algo que aprendemos no jardim de infância. É, mas em momentos de pânico corporativo, o instinto de qualquer líder sob pressão é monopolizar a fala, dar sermões intermináveis e ditar ordens. Garantir ativamente que a conversa seja um ping-pong genuíno, abrindo espaço para o silêncio e para que os outros contribuam na criação do significado da crise, é uma técnica de persuasão e presença incrivelmente poderosa. É ouvir para compreender, não apenas para responder. Sem dúvida. Essas táticas físicas, como a escuta ostensiva e o controle consciente da alternância de turnos, são as manifestações reais e observáveis da segurança psicológica no mundo físico. Segurança psicológica não é um documento que você assina, é o que você observa numa sala de reunião durante uma crise. A confiança em ação. Quando uma equipe vê a liderança praticando a contenção, ouvindo de forma ativa e empática e investigando em vez de acusar, especialmente logo após um erro grave que custou dinheiro ou tempo, a confiança no sistema não apenas é restaurada, ela sai fortalecida. O objetivo final de dissecar essas táticas de comunicação, o PDCA comportamental e as tríades não é criar um ambiente onde todo mundo apenas se sinta confortável. Longe disso. Como as fontes enfatizam vigorosamente, construir uma base implacável para equipes de altíssimo desempenho. Equipes que não perdem tempo escondendo seus erros ou apontando dedos, mas que se comunicam de forma brutalmente honesta e eficaz em direção a um propósito comum que todos compreendem profundamente. Um alinhamento total. Então, o que tudo isso significa? Significa que, quando nos afastamos um pouco e olhamos para a totalidade dessas anotações e de pesquisas sobre gestão e presença, a grande epifania é que a ferramenta mais importante e decisiva na caixa de ferramentas de qualquer liderança não é um software de cronograma de última geração. Não são os dashboards cheios de gráficos dinâmicos. E definitivamente não são as planilhas complexas de alocação de recursos. A tecnologia falha e os planos mudam. A ferramenta mais vital, aquela que realmente separa o sucesso duradouro do fracasso estrondoso, é a arquitetura da comunicação humana. A segurança psicológica é a infraestrutura invisível do projeto. E ela só se torna real e sólida quando cada membro da equipe sabe nas entranhas que, na pior das hipóteses, diante de um erro honesto, eles não enfrentarão gritos em praça pública, mas sim o ciclo investigativo e focado em soluções do PDCA, guiado pela empatia do pensamento de caixa preta. Exatamente isso.
Isso levanta uma questão importante e talvez até um pouco incômoda para a reflexão final a partir de tudo que desconstruímos aqui. Nós falamos muito sobre aplicar a diretriz principal ágil e investigar as circunstâncias em torno da equipe. Sim, de que os membros da equipe fizeram o melhor que podiam com a informação fragmentada que tinham naquele exato momento de pressão, até que ponto as falhas catastróficas na base de um projeto não são, na grande maioria das vezes, reflexos diretos de falhas crônicas na comunicação sistêmica ou dos próprios pontos cegos de quem lidera. Uma inversão de papéis? Em outras palavras, se a equipe se sentiu forçada a fazer suposições perigosas, não seriam as próprias deficiências e o distanciamento da gerência os verdadeiros responsáveis por limitar o conhecimento crítico que chegou à linha de frente na hora da decisão? É um pensamento provocativo que muda completamente o vetor da responsabilidade, exigindo que a liderança olhe demoradamente para as próprias falhas de comunicação e alinhamento muito antes de abrir a investigação sobre o erro do próximo. E reflexão monumental para fechar nossa investigação de hoje. É aquele tipo de mudança de paradigma que realmente força um desconforto necessário e nos faz repensar a dinâmica de poder e responsabilidade em qualquer ambiente corporativo. Muda completamente o jogo. Para quem nos acompanhou ao longo de todo esse trajeto e mergulhou nessas fontes conosco hoje, fica um desafio prático. Nas próximas reuniões, especialmente naquelas mais tensas, tentem ser observadores externos por um momento. Notem se a escuta ostensiva está de fato ocorrendo ou se as pessoas estão apenas esperando a própria vez de falar enquanto olham para as telas. Façam um esforço para identificar como o ethos, o pathos e o logos estão ou, talvez perigosamente, não estejam operando para construir o entendimento compartilhado. É absolutamente transformador perceber o quanto de ruído invisível começamos a enxergar com clareza quando finalmente sabemos para onde e como olhar. Continuem investigando os bastidores dos seus processos, continuem questionando as suposições do dia a dia e nos encontramos no próximo Mergulho Profundo. Até lá!